Bom dia, gente. Esse é o Paz e Bem desta terça-feira. Primeiramente, vamos buscar aquela conexão com o alto, pedindo sempre que nós sejamos inspirados, que nós tenhamos agora os nossos melhores sentimentos. Vamos nos harmonizando, cada um na sua crença. Aqueles que, como eu, acreditam em Deus, em Jesus, que nós possamos, na espiritualidade, buscar nos nossos mentores, que alguns chamam de anjo da guarda, aquela paz, aquela tranquilidade, aquela amorosidade. O Paz e Bem desta terça-feira, eu resolvi falar de um assunto que nós vamos falar no Caminhos do Espiritismo, mas que aqui tem um contexto mais plural, mais interreligioso, que é servir a Deus e a Mamon. Jesus e os pobres, mas ele não gosta dos pobres, inspirados nas declarações do nosso desgovernante recentes, dizendo que quem gosta de pobre é o PT. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, não da pobreza, mas da riqueza espiritual. E para isso eu vou começar com aquilo que eu tenho mais intimidade, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 16 eles vão dizer justamente isso. Olha, Allan Kardec vai dizer, não se pode servir a Deus e a Mamon. Por quê? Ele vai se inspirar em São Lucas capítulo 16, versículo 13. Ele vai dizer o seguinte, se servir a dois senhores, só vai amar um. Não é possível amar os dois. E com isso, não dá para ser simultaneamente uma pessoa de espiritualidade e que ao mesmo tempo ame o dinheiro. Claro que a gente pode ter diferentes condições econômicas, não é isso que nós estamos dizendo, mas estar a serviço das duas coisas acaba sendo incompatível, porque o material e o espiritual acabam não conversando muitas vezes. E para isso, Kardec vai nos trazer também, peraí, eu me perdi aqui nas minhas anotações, é que eu faço uma série de anotações para falar com vocês. Ele vai dizer o seguinte, que ele vai trazer a parábola, né, do servo que o Senhor perdoou as dívidas e que este servo, ao encontrar alguém que lhe devia, no mesmo momento tentou estrangular essa pessoa e tentou que ele trouxesse, que ele desse, pagasse a dívida. E aí quando foi conduzido de novo ao Senhor, ele disse, olha, mau servo, né? Você foi tomado de cólera quando eu te perdoei. Então isso tudo é para falar de Deus, né? Para falar do reino de Deus, para falar dessas questões da espiritualidade se sobrepondo às questões do dinheiro. Num país com tanta desigualdade, a gente dizer que qualquer pessoa dizer que não gosta de pobres é uma ofensa, né? Uma ofensa grande, é uma ofensa humanitária, né? Num país como o nosso, então, é virar as costas para todo mundo. E por isso eu fui estudar um pouquinho a questão do dinheiro, muito inspirada por um grupo de filosofia que eu participo, que é maravilhoso, que é o Filosofia em Movimento, da Fernanda Carlos Borges, que eles não têm nada especificamente com espiritualidade, muito pelo contrário, mas são pessoas que são muito desprendidas dos preconceitos do mundo, e com isso acaba sendo uma espiritualidade dentro daqueles que não têm espiritualidade, porque diversas pessoas ali são ateus. Mas eles fizeram um barraco, que eles chamam de barraco, que são alguns conceitos filosóficos que eles trabalham no canal deles sobre o dinheiro. E lá eu aprendi sobre George Simmel. George Simmel foi um professor, foi um sociólogo, e ele tem o livro Filosofia do Dinheiro, que eu fui buscar também, mas o contexto que eu vou trazer aqui para vocês, ele viveu de 1858 a 1918. E o contexto que eu vou trazer para vocês aqui é de uma palestra específica que ele proferiu em 1903, que vai resumir, que ele vai falar das grandes cidades e do espírito das grandes cidades, porque nós tivemos as manifestações, temos uma greve aí para o dia 14, e quando nós conversamos do espírito de uma grande cidade, muitas das grandes cidades aqui no Brasil, não no Nordeste, mas principalmente São Paulo, onde eu vivo, são muito conservadoras. Nós vamos entender, à luz do dinheiro, como é que este egoísmo se apropria das pessoas no individualismo extremo. Esse individualismo extremo
é que nós, espíritas, tentamos o tempo inteiro despertar as consciências, porque nas grandes cidades nós temos uma tendência de irmos nos isolando. E o Simmel vai falar isso, mas vai falar dentro das teorias dele, sociológicas, econômicas. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, em 100 anos, a cultura, o conhecimento, as instituições evoluíram muito, mas foi uma cultura que foi muito direcionada para a objetividade, para o indivíduo. E nós precisamos, e ele vai dizer isso, sim, não sou eu como espírita, ele vai dizer assim, olha, nós precisamos de uma cultura de espiritualidade, de delicadeza, de idealismo. E aí nós voltamos para a questão do espiritismo e desse diálogo interreligioso, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse Paz e Bem. Nós estamos tentando deixar de lado a escravidão. A escravidão do quê? A escravidão do relógio, do compromisso, das reuniões, de não ter tempo para pensar, para filosofar, para cuidar do espírito, para viver outros grandes momentos, porque nós vamos nos sentindo cada vez mais solitários, abandonados. E esta solidão é uma liberdade reversa. Nós acreditamos que temos uma grande liberdade, mas na verdade nós estamos muitas vezes servindo quem? A Mamon. Alguns chamam o Mamon de capitalismo, alguns chamam de dinheiro, mas existe dentro do Espiritismo uma lei que se chama Lei de Conservação, está no Livro dos Espíritos. E ela nos diz dessa necessidade de nós conservarmos o corpo e o espírito em equilíbrio. Então, quando nós servimos o dinheiro na sua ausência de cor, na sua indiferença, e este passa a ser um valor nivelador da sociedade, existe imediatamente uma corrosão. Por isso que nós vemos que se tira dinheiro, se tira verbas da educação, se tira da saúde, se tira de tudo, porque o que passa a importar é a questão material e não as vidas. E por isso que nós, progressistas, estamos cada vez mais frisando aqui no canal Paz e Bem que sim, a espiritualidade é olhar essa humanidade em todos os seus aspectos, porque as pessoas morrem, porque não tem o mínimo necessário. E daí eu peguei um livro que eu já citei aqui algumas vezes, que é da editora Comendo, se chama Espiritismo e Globalização, do André Andrade Pereira. E ele também vai trazer um pensamento do Simmel à luz do Espiritismo e das religiões, porque na verdade o Espiritismo é uma doutrina que conversa com todas as religiões, e por isso que nós estamos aqui. Se bem entendida, ela conversa nesse diálogo interreligioso muito bem. Então ele vai dizer o seguinte, que a pessoa quer ser reconhecida, porque ela está nessa massa que o Simmel traz, nessa cidade, ela perde a sua identidade e acaba partindo para um individualismo muito grande. E como ela quer ser reconhecida na multidão, então muitas vezes ela vai para um elemento de excentricidade, que também é uma visão do Simmel que ele traz, que dá origem aqui ao narcisismo. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, ele vai aliar, ele vai mais longe, ele vai dizer o seguinte, não que ele seja melhor que nenhum deles que está falando, mas ele vai dizer o seguinte, ele vai nos trazer um conceito de vaidade que acaba incluindo essa fala do narcisismo. Então, nesta vaidade, lutando contra a nulidade de um mundo opressivo e material, um mundo do dinheiro, muitas vezes as pessoas vão abdicando de qualquer ética, de qualquer inclusão do outro. E vão gerando aquilo que ele chama de superatividade do vazio existencial. Ou seja, cada vez que nós nos apegamos mais a esse Deus Mamon, a esse Deus material, nós vamos nos distanciando da nossa essência. E daí tem um outro livro sensacional que eu estou lendo e queria trazer um trecho para vocês, porque ele tem essa fala muito bacana da liberdade, da escravidão.
que é um livro que é do Erich Fromm, que é um filósofo francês que também é ateu. Hoje eu estou privilegiando os ateus aqui nesse diálogo nosso, porque na semana passada nós tínhamos um ateu aí na comunidade que ele não gostou muito de colocar o Saramago com Jesus. Mas é porque esse é um canal plural, talvez ele fosse um recém-inscrito e não entendeu a proposta ainda. Então tomara que ele nos veja hoje aqui para ele ver que essa é uma proposta também para aqueles que são ateus, porque existe uma espiritualidade também nesses que não acreditam, ou pelo menos nós vemos dessa forma. E o Erich Fromm, num livro que se chama O Medo à Liberdade, sensacional, eu vou trazer mais falas dele aqui. Ele vai nos dizer o seguinte, que a questão do dinheiro, ela traz mudanças significativas na atmosfera psicológica, que acaba acompanhando uma evolução econômica do capitalismo. Então, isso gera um espírito de inquietude que impregnava já a vida da Idade Média e que hoje nós vamos ver que com toda essa volta a valores tão bárbaros que nós estamos enfrentando aqui no Brasil é muito similar. Por quê? Nós começamos a desenvolver uma concepção e um sentido de tempo moderno, ou seja, o indivíduo que está num mundo hostil, onde o tempo o domina, ele não tem a liberdade sobre esse tempo, ele não tem liberdade nem de trabalhar a sua própria espiritualidade, no sentido de ter fé em si mesmo e acabar olhando novos horizontes espirituais, e daí a importância desse canal. Esse indivíduo hostil, pela crise, pelos PIBs negativos, como nós tivemos agora, pelo desgoverno, ele vai fazer um discurso de ódio, que é o que nós vemos na extrema-direita. Por quê? Porque ele não tem essa construção da espiritualidade, ele não vê o mundo naquilo que o Erich Fromm vai nos chamar de solidariedade ativa. E esta solidariedade ativa, ele traduz de uma forma riquíssima, e daí está a espiritualidade de um ateu também. Ele diz, é o amor. É o amor. O amor nos trabalhos espontâneos, como este, que nos unem aqui no Paz e Bem, que nos tira daquilo que o Erich chama de vínculos primários, que é aquele vínculo com pai, mãe, com autoridade que nós temos da família desde criança, mas que permite que o indivíduo vá formando novos grupos, como nós formamos aqui na nossa comunidade, e com isso ele se sinta livre e independente. E ele vai dizer mais uma coisa muito bonita, que existência humana e liberdade são inseparáveis. E nós também achamos isso. E para Jesus e os grandes missionários, eles falaram o tempo inteiro na nossa liberdade de ação, na nossa liberdade de pensamento, na nossa liberdade de espírito. E para os reencarnacionistas, na continuidade da vida. E tudo isso faz com que nós olhemos cada vez mais o momento de hoje como um momento coletivo, que nós possamos resistir a esse Deus dinheiro. Claro que nós precisamos dele, nós entendemos, nós trabalhamos com ele, nós temos necessidades muito específicas em nossa vida, em nossos cotidianos, em nossos dias com relação a dinheiro. Nós não conseguimos viver no mundo material sem essas questões, mas é essencial que nós possamos entender que ele não faz parte da nossa espiritualidade. Ele faz parte da espiritualidade daqueles que ainda leem a cartilha da teologia da prosperidade. Então, o cidadão que ainda olha por esses olhos, que vê em tudo aquilo uma forma de negociar, que cobra por todos os serviços espirituais, isso não só dentro dos neopentecostais, de algumas correntes, vamos limitar bem aqui, porque existe gente progressista, né, nos diversos meios, mas aquele que ainda olha tudo como uma troca de favores com Deus, ele ainda serve a Mamon. E nós temos isso nas mais diferentes correntes espirituais. Tem muita gente fazendo discurso do dinheiro, da materialidade, do capitalismo, sem saber que está fazendo isso e achando que isso é espiritualidade. Tem muita gente atrelando caridade à doação específica de cesta básica, quando nós precisamos de muito mais que isso. Não que não precisemos disso em um mundo tão desigual, e entendemos que muita gente
não morre por conta disso. Mas não é só isso que nos pauta nesse momento. Então, falar de servir a Deus e a Mamon é falar de escolhas, né? O que nós escolhemos? Nós escolhemos essa liberdade de podermos lidar com o dinheiro, que é um papel, né? Um papel. Lá atrás ele começou como? Ele começou em algum momento sendo lastreado em ouro, e depois disso, quando não tinha mais ouro, o lastro dele virou o dólar. E daí, quando não tinha mais isso, antes, nesse meio tempo entre um lastro e outro, quando descobriram que não tinha mais ouro, fizeram uma grande guerra, 2 grandes guerras mundiais, para não dizer que não sabiam o que não fazer, porque não tinha o lastro, depois a dolarização. Hoje em dia são os bancos que emitem essa moeda, e emitem de uma forma que eles não têm aquilo que eles dizem que tem. Então, se vamos lá emprestar R$100, eles nos dão isso em cartão, nos dão isso de várias formas, mas não existe mesmo. Então, a grande confusão do mundo é por algo que não existe, porque o dinheiro não existe. Ele está lá de uma forma fictícia, né? Não tem, se a gente for pegar tudo isso mesmo em moeda para cada um que tiver alguma coisa em um banco, ele não existe. Então, existe uma grande confusão no mundo em torno de algo que não é real. E a espiritualidade, a transcendência, os nossos valores espirituais permitem olhar tudo isso de forma passageira. Claro que nós sabemos que o momento é muito difícil, as pessoas estão passando por essa crise, estão ficando sem emprego, estão se virando assim muitíssimo, e acredito que poucas são as exceções disso, estão cortando gastos, nós sabemos de toda essa dificuldade, não vamos desprezar isso nessa fala de espiritualidade, mas para quem acredita em algo mais, e acredita numa reencarnação, e acredita na continuidade da vida, a pessoa tem um lenitivo, ela tem um alento, ela tem uma condição de vivência que é melhor. E é por isso que nesse Paz e Bem de hoje, eu resolvi conversar com vocês sobre esse Deus dinheiro, esse Deus mercado que orienta muitas pessoas que no fundo perderam o endereço de si mesmas, perderam a sua espiritualidade, estão cada vez mais isoladas nesse poder que ele traz, mas que é um poder tão transitório. E é um poder que muitas vezes não, eu diria na sua totalidade, é ilusório. As pessoas se iludem de que aquele valor durando para sempre, elas serão felizes, mas no mundo em que se consome no Brasil tantos antidepressivos, e nós não somos contra nenhum tipo de medicação, mas é importante nós notarmos, tenha uma lição de casa para fazer aí, de nós revisitarmos as nossas questões, os nossos verdadeiros valores. Revisitarmos esse isolacionismo, essa falta de possibilidade de pensar, de ouvir o outro, de olharmos nos olhos uns dos outros. E esse é o convite que eu faço aqui. Sabemos dos tempos difíceis que estamos enfrentando, mas que esse momento seja de espiritualidade, de amorosidade, que o Mestre Jesus nos cubra com seu manto celestial de amor, de luz, e que nós possamos sentir o conforto dentro dos nossos corações, para que cada vez mais nós sigamos essa mensagem de paz e bem. Um beijo enorme em cada um de vocês. Eu sou a Carla Pavão e agora eu os convido a respirar, a conectar com aquela essência divina, que nós possamos trazer aquela amorosidade, essa solidariedade ativa para cada um dos membros desse canal. Um beijo, paz e bem, até a próxima semana.